Você já percebeu como o intestino de muitos idosos simplesmente para de funcionar como antes? A maioria acha que é coisa da idade, mas um detalhe que quase ninguém presta atenção é que alguns dos alimentos comuns no prato do brasileiro podem estar travando o intestino do idoso todo santo dia e ninguém desconfia deles. Aquele pãozinho do café da manhã, ou aquele queijinho do café da tarde, ou aquele arroz branco de todo o almoço. Tudo parece inofensivo, mas quando consumido do jeito errado, esses alimentos eles se tornam os maiores vilões da prisão de ventre na terceira idade. E o pior, como são alimentos do bem, ninguém tira. Resultado, intestino preso, mal-estar e, em alguns casos, constipação bem mais séria, que precisa até chegar como condução de lavagem. E olha, não estou falando nada de raro não, tá certo? Esses alimentos estão na mesa de praticamente todo idoso. E talvez até no seu café da manhã, hoje mesmo você consumiu um deles. É por isso que tanta gente tenta resolver o intestino preso com remédio ou um chazinho, mas o problema ele continua. Porque a causa está justamente no que o idoso come todo dia sem perceber que é o motivo da sua constipação. Então, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar quais são esses alimentos, porque eles travam o intestino sem dar sinais no começo e o mais importante, o que você pode fazer para resolver isso de forma natural e segura. Se você cuida de um idoso, seja como um cuidador, um filho, um neto ou um profissional da saúde, já deve ter percebido como o intestino preso de muitos idosos vira um problema frequente com o passar dos anos e ele até pode ir se agravando. E quando isso acontece, muita gente corre para a solução mais rápida, que é um laxante, um chá, um remédio. Às vezes até funciona no começo, mas depois o intestino ele começa a se acostumar e o problema ele volta. Acontece que pouca gente percebe que o intestino começa a travar bem antes disso e por motivo silencioso, a alimentação de todo dia. E aí mora o perigo. Muitos dos alimentos que parecem ali leves, caseiros ou sem risco algum são justamente os que mais colaboram com a constipação no idoso. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Milton Botelho, especialista em saúde do idoso, e aqui no canal eu compartilho dicas práticas e baseadas em evidência para quem quer viver melhor e com mais autonomia na terceira idade, ou para quem cuida de alguém nessa fase da vida. Se você se interessa por esse tema, deixa aqui o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo, direto ao ponto e sem enrolação. E claro, já compartilha com alguém da sua família que precisa saber disso. Agora sim, vamos aos alimentos que mais prendem o intestino dos idosos e que talvez você nunca tenha desconfiado deles. O primeiro deles que eu compartilho com você é o pãozinho branco e as bolachas refinadas. Aquele pão francês ou carioquinha, a bisnaguinha, não sei como que chama aí na sua região, mas é aquele pão crocantezinho do café da manhã. Por que ele é um potencializador dessa capacidade de causar constipação então? Porque o pãozinho ele é feito com farinha branca, que praticamente não tem fibra nenhuma. Porque é isenta de fibra, então ela faz com que as fezes elas sejam mais densas. É uma fezes realmente mais solidificada, vamos falar assim. E aí juntando com outras condições que também faz parte da vida do idoso, que é aceitar menos água, e isso é muito comum, é uma luta diária minha com as pessoas que cuidam de idosos, ou com os próprios idosos que vêm sozinhos na consulta, que ainda têm autonomia, de questionar e saber o quanto que o idoso está aceitando de água. Precisa realmente beber bastante líquido, porque aí isso faz uma compensação, melhora a consistência das fezes. E eu sei que não é uma realidade muito comum aceitar tanta água assim como deveria. Inclusive, já abre aqui um parênteses, você pode calcular aí o quanto de água que seria o ideal para o idoso que hoje você cuida ou para você que ainda vive o seu autocuidado, que é sabendo o seu peso, você multiplicar o seu peso em quilos por 35. 35 o quê? 35 ml. E aí você tem um total de ml do dia, que seria o ideal, pelo menos, para poder melhorar a função intestinal. Tá certo? Essa conta é bem fácil de fazer. Pega o seu peso,
multiplica por 35 e o resultado vai dar em ml ali, o tanto que você precisa. E às vezes você se surpreende que realmente ainda não conseguiu chegar nessa meta. Então o pãozinho, ele torna as fezes mais densas, como eu estava falando, e diminui também o estímulo intestinal. O pão francês ou carioquinha, como eu falei, as torradas também são feitas de pão, então entra aí. E bolachas de água e sal, que são bem comuns, muito gostosinhas. Às vezes elas se fazem num formato bem pequenininho, você nem conta quantas come, vai conversando ali, vai comendo, e aquilo ali deixa as fezes mais condensadas, mais duras, assim, ressecadas. E também aquela bolacha conhecida, a bolacha de maisena. Ela também é feita com a farinha branca. Então, o primeiro é esse, o pão e a bolacha, que é bem comum e que se faz parte diariamente da rotina alimentar, pode ser o motivo hoje que está levando à constipação. O segundo, que é tão comum, que já está ali agora no horário do almoço, é o arroz branco, que compõe sim o nosso prato do nosso dia a dia. Ele tem pouco teor de fibra também e costuma substituir alimentos que poderiam ser consumidos com mais fibra. Como assim? Vamos imaginar um prato, um círculo, onde o ideal seria metade da circunferência desse prato, ou seja, metade desse círculo do prato ser composto de verdura, uma salada com verdura, legumes ali. Às vezes você pode colocar fruta também junto com a verdura no prato e aí tem mais riqueza em fibras. Ou seja, aquilo que leva a umas fezes com a consistência mais adequada para ela percorrer o trajeto do intestino, chegar até o final sem tanta dificuldade e sem tanta demora, também tem isso. Umas fezes que ela é muito densa, ela demora para chegar no final, daí porque a gente entendendo constipação, quer passar pelo menos ali mais de 3 dias sem conseguir ir ao banheiro, falando de número de dias já classifica constipação, e também como que acontece isso quando a pessoa se queixa, doutor, eu tenho muita dificuldade, eu preciso colocar muita força, eu faço um pouquinho, depois eu tenho que ir de novo e boto muita força e tenho medo até de ir de novo, talvez seja por isso que a demore e porque as fezes são muito duras, ressecadas e às vezes até machucam. Então tem muito a ver com isso, a questão de quantas fibras tem na nossa alimentação. E o arroz, que é tão comum, é tão gostoso, se bem temperado, aí ele também se torna um vilão porque faz parte diariamente da rotina alimentar. Então o consumo diário é que seria o mais prejudicial. Aí junta com feijão e alguns vegetais, que faz com que reduza o trânsito intestinal, ou seja, reduz a velocidade com que a digestão acontece, e aí isso gera também um fator de risco para a manifestação da constipação. Inclusive eu criei um treinamento chamado A Tríade do Cuidado para Idosos, onde nesse treinamento eu consigo ilustrar com bastantes imagens ali e consigo mostrar com mais detalhes como que funciona o intestino, como que os alimentos que compõem a nossa alimentação, eles influenciam diretamente quais são os grupos alimentares que a gente deve ter melhor escolha, assim como esse que eu estou compartilhando aqui com vocês, que a gente não deveria ter todos os dias, mas também colocando ali no treinamento, já eu compartilho com você, para você saber como que você faz para ter acesso completo ao treinamento. O terceiro alimento, então, são os queijos e os derivados do queijo quando a gente consome em excesso. Porque ele contém gordura, tem proteína sim, mas tem gordura, mas não tem quase nenhuma fibra. Porque a gente tem que entender que para melhor funcionamento do intestino, nós temos que compor na nossa alimentação fibra. E às vezes a pessoa tem alimentação, já falei aqui, estou chegando no terceiro, que é muito comum, que é o queijo. A pessoa come pão com queijo, tem sempre arroz todos os dias no seu almoço, e às vezes no almoço e no jantar. E aí isso, se a gente já começar a perceber que quase não tem fibra, é um fator sim que leva com mais facilidade à manifestação da constipação, porque acontece todos os dias, esses alimentos se repetem no nosso cotidiano e aí se influencia diretamente sim no funcionamento do intestino pela ausência de fibras. Ele tem um efeito então no queijo, ou o excesso deles, pequena quantidade nem tanto, e a gente pode intercalar, um dia tem queijo, outro dia outra alimentação que a gente pode compor na nossa refeição do dia a dia, mas ele reduz a motilidade também do intestino e favorece as fezes endurecidas, assim como o pãozinho francês, e muitas vezes é composto junto, é o pão francês e mais 2, 3 fatias de queijo ali no café da manhã, por exemplo. Então, como o queijo que você tem costume, é o queijo que você conhece mesmo, é o queijo Minas, é o queijo de mussarela, é o requeijão,
que ele é mais molinho, mas também ele é um derivado do leite, como se fosse um processado, que vem ali do queijo, do leite, da mesma forma. Então, são alimentos que a gente tem costume de consumir, que o idoso tem todo dia na sua mesa e que hoje a gente sabe que pode colaborar diretamente com a constipação, com esse surgimento, com a manifestação com mais frequência ainda da constipação. Então, se você está gostando do conteúdo até aqui, já deixa seu like, porque nos ajuda demais e faz esse canal crescer. Vamos passar então para o quarto alimento, que é tão comum também no nosso dia a dia hoje, inclusive e se tornou ainda mais comum com a praticidade, corre-corre. Muitas vezes quem cuida do idoso não tem tempo de parar para todos os dias fazer alimentação, de cozinhar do começo, preparar com todos os processos, às vezes deixa alguma coisa um pouco pronta, e o que vem agora são justamente isso que deixa esse negócio de mais acelerado, ali, mais pronto para o dia a dia, que são os embutidos. Justamente a salsicha, a linguiça, o presunto, o apresuntado, a mortadela, são embutidos. E aí às vezes tem uma grande quantidade de sal também, além de falar da constipação, cuidado com as outras doenças ou outras condições que o idoso traz, e geralmente tem pressão alta, tem diabetes, e aí são alimentos ricos em sal, de conservantes, que pode atrapalhar também o controle da pressão, por exemplo, o controle do diabetes, por exemplo, tá? Então eles são ricos em gordura e pobres em fibra, como os outros também são pobres em fibras. Então a gente tem que pensar que a gente precisa compor então da melhor forma um alimento mais rico em fibras. E esses que eu compartilhei aqui com você até agora, todos eles são pobres em fibras e tem diariamente na alimentação, também na mesa do idoso. Eles atrasam o esvaziamento do intestino, o presunto, e às vezes é o queijo e o presunto, os dois juntos, porque são pobres em fibra, porque deixa as fezes ali muito densas. Inclusive existe uma figurinha que a gente mostra, eu coloco aqui para os meus pacientes que fazem consulta, mostrando como que é as fezes mais duras, que é as fezes tipo 1 e tipo 2, existe uma tabela dessas fezes, onde é assim, aquelas pedrinhas ou pedrinhas reunidas, tipo cacho-uva, mostrando que realmente é um sinal de que as fezes elas estão muito secas, muito densas, e que ela transitar ali no intestino, no movimento peristáltico, que é o movimento do intestino, que leva essas fezes até o final para a gente poder fazer cocô, defecar, ela demora muito mais porque está seco e muitas vezes machuca. Sim, por isso que a gente tem que prestar atenção nesses alimentos que eu acabei de compartilhar. Agora que você já sabe quais são os alimentos que parecem inofensivos, mas que podem estar presentes, e talvez, eu tenho quase certeza, estão presentes aí na sua mesa, no seu dia a dia, e podem estar prendendo o intestino do idoso todos os dias, é hora de agir com consistência. Não é sobre cortar tudo de uma vez, não é sobre cortar tudo de uma vez, mas é incluir fibra, a hidratação adequada, como eu comentei agora há pouco, e principalmente entender como o corpo do idoso funciona em cada etapa da vida. É por isso que eu criei o treinamento, a Tríade do Cuidado para Idosos. O treinamento ele é um método completo e direto ao ponto que mostra como o cuidador de idoso pode fazer isso com mais segurança, leveza e autonomia, mesmo que você não seja da área da saúde. O treinamento ele é dividido em módulos e ali naquele treinamento você vai direto naquela área que você hoje tem mais dúvida, porque tem título em cada uma das aulas. Você consegue acessar do seu celular, do tablet, do computador, consegue espelhar na TV, ficar bem grande, ver as inúmeras imagens que eu compartilho ali dentro do treinamento, e isso é fantástico porque se torna muito claro. Você assiste, você já consegue colocar em prática, você assiste, consegue colocar em prática. Então é muito bom o treinamento por conta da sua praticidade e aplicabilidade. E o que eu acho fantástico, a cereja do bolo do treinamento, é porque eu compartilho ali dentro do treinamento também inúmeros casos reais de pacientes meus, onde eu conto a história deles, quais medicações faziam uso, qual era a queixa principal que ele tinha. Inclusive muitas vezes a queixa principal nem é a constipação em si, ela é uma queixa secundária e a gente identifica como sendo o principal motivo que trouxe ele para a consulta. Montamos uma estratégia e eu mostro depois com quanto tempo ele voltou e como ele voltou depois da estratégia instituída, de aceitar aquilo que eu coloquei como sugestão de tratamento, que aí você vai ver também, pode levar para si esse mesmo sugestão e você vai ver que talvez era isso que estava faltando para melhorar a sua qualidade de vida. Lá você vai aprender não só sobre alimentação, mas também sobre os 3 pilares que são fundamentais e que impactam diretamente o bem-estar e a qualidade de vida do idoso,
que é a constipação, a insônia e as quedas. Por isso que o treinamento ele leva o nome de tríade, porque são as 3 queixas principais no meu dia a dia. O link para você ter acesso ao treinamento está na descrição aqui desse vídeo. É só você clicar aqui abaixo na descrição do vídeo, você vai ter acesso, você vai se encantar, eu tenho certeza. E é claro, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém da sua família que precisa dessa informação também. A constipação no idoso, ela não é normal, digo de novo, é o cuidado certo que pode fazer com que essa condição ela melhore da melhor forma possível e tão logo você coloque as estratégias que estão ali para você se aproveitar em prática, tá bom? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço.